capítulo 5, o Evangelho de Mateus. Nós já temos falado, mas eu queria que você ainda voltasse a ler todo o capítulo. Capítulo não, os 12 versículos, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Verso 2: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo de hoje vamos juntos: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão o quê? Até esse ponto. Repita mais uma vez esse versículo de número 9. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos lendo aqui a palavra do Senhor, que o Senhor sentado falou e foi anotado. Então eu tenho certeza que essas palavras foram do Senhor, porque o homem não tem essa sabedoria, por mais que se esforce, porque o homem natural não tem esta visão eterna. O homem natural é carnal, e nós vemos que este escrito aqui é uma seta apontando para cima. Por isso, Pai, abençoa mais uma vez esta nossa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Ao subir estes degraus, nós vamos tendo, eu tenho dito isso várias vezes, um encontro com nós mesmos, porque nós descobrimos que nós, como servos de Deus, podemos ser útil à obra e à vontade dEle. À medida que eu vejo esses textos, eu vejo que nós temos uma capacidade enorme para sermos mais útil a Deus e a sua obra. E estamos descobrindo que nem todos valorizam este potencial dado por Deus para mim, para você, para todos nós. Nem todos exploram este potencial, o qual Deus está esperando que nós possamos usar em prol da sua obra. A obra dele, ela depende de homens e de mulheres, assim como nós. A obra de Deus depende de pessoas despreendidas e que esteja desejosa de renunciar a si mesma, a sua própria vontade, o seu eu, para ser útil e usado em prol da obra do Senhor. Nunca espere que anjo vai descer do céu para fazer a obra dele. Por exemplo, quantas pessoas ontem foram contactadas de manhã por este trabalho, não é, pastor Otávio? Quantas pessoas? Muitos. Quantos saíram quantos para a rua? 60. 60 pessoas saiu com o pastor Otávio ontem para a rua. Ah, pastor, mas isso não, deixa eu te falar. O que eles estão fazendo é o que o anjo não faz. Eles saem na rua, encontra uma pessoa, dá um folheto, mostra os horários
oram por eles e diz que é possível a vida deles ser diferente. Isto quem faz são pessoas. Sou eu, é você. Porque se nós ficarmos em casa só dormindo, quem vai falar para essa gente? Quem vai fazer? Com isso eu estou te dizendo a você, te motivando a você se despreender um pouco mais de você mesmo. Ah, pastor, mas eu não tenho dom. Todos nós temos dom. Vira para quem está ao seu lado. Você não é inútil. Mais uma vez, você não é inútil. Mas olha agora, diga assim, mas você pode se tornar inútil. Porque nós somos os responsáveis por nós mesmos. Há pessoas, eu não tenho dom. O dom não é seu, é de Deus. É Ele que manda você abrir a boca, Ele dá a palavra. Então Deus espera muito mais de mim e de você, que a gente tenha esse despreendimento para fazer a obra dele. E ao subir esse degrau eu estou descobrindo isso. Não só na igreja, como também em casa, no trabalho, ajudando a conviver com as diferenças. E aqui é o problema. Cada dia nós precisamos, irmão, ouça isso com gentileza, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças e sem você assumir que você que tem razão. Porque há pessoas que não sabem conviver com as diferenças e diz sempre que ela que está certa. Nem sempre você está certo. A dificuldade é você conviver com as diferenças. Por exemplo, casamento. Casamento a gente convive com as diferenças. Nenhum casamento é perfeito, mas nem por isso ele deixa de seguir até o final. Exemplo, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tinha há poucos dias um primo preso por causa de briga de mulher e marido, e ele bebia, se perdeu o comportamento, foi preso, estava presídio militar no Rio. E graças a Deus por pessoas conhecidas que a gente tem, foi possível liberar ele, mas ele está na condicional. O que é condicional? Naquele período ali você não pode cometer nenhum ato, senão você vai direto para Bangu. Quando foi ontem, eu recebi um telefonema em casa de um vizinho meu, um companheiro que eu tenho lá, que a gente sai para pescar e caçar, que a gente sempre está junto, é criado lá com a gente. E a filha dele me ligou dizendo assim, ele não me chama de Bispo, é Rubem. E para muitos lá eu não sou Rubem, eu sou Rubinho. Porque nós vivemos lá na nossa vida, é assim, a intimidade lá. E eu nem faço questão de me chamar de Bispo. Que nem quero. Resultado, ligaram para mim, olha, Rubem, a polícia está aqui novamente na casa de Cid lá, que é meu primo. E a polícia estava lá. E ele estava sentado lá no outro lado da rua. E eu depois fui saber com meu primo mais tarde, liguei, o que aconteceu? Conflito dentro de casa. 40 anos de casado. Mas estão num conflito com uma moça solteira dentro de casa com 35 anos doente. E ele bebia, mas agora não bebe mais. O que aconteceu? A família dele, ele saiu de casa, a mulher botou as coisas dele na porta, na rua, para ele ir embora de casa. Ele foi e chamou a polícia. E quando chegou lá, o policial ligou para mim. Eles pediram para ligar, liguei, o policial conversou comigo, eu sou fulano, eu estou entrando na casa dele aqui para pegar as coisas dele, não vou mexer em nada, que eles ficam com medo. E tirou ele de casa, e ele foi para uma outra casa que eles têm lá, porque eu já tinha aconselhado, não dá para viver junto, para que brigar? Se não dá, não dá. É melhor viver longe do que viver uma vida. E graças a Deus que ele está lá para o canto dele já, e espero que isso resolva. O que eu quero dizer? Há casos que você não consegue conciliar.
Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando aqui o que a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquela pessoa que é capaz de entrar dentro de um conflito e acertar as situações, não tomando partido, mas ele consegue devolver o ambiente. Por quê? Aquilo que ele tem, porque o pacificador bíblico é aquele que tem a paz de Cristo no seu interior. Espírito Santo, nem todos ouviram, mas eu vou falar, eu tenho voz. Pacificador só pode ser aqueles que têm a paz de Cristo. E quem tem esta paz, ele consegue ser um pacificador para encurtar as distâncias, às vezes, de pequenas coisas, que é preciso. Graças a Deus que nós, como cristãos, temos esta facilidade, porque nós temos o Espírito de Deus. Tem às vezes pequeno desentendimento, existe, mas nós somos de Deus, temos esta paz. Então, o pacificador é aquela pessoa que vai ajudar a trabalhar as pequenas diferenças que às vezes existem entre um mal-entendido. Ele não bota lenha na fogueira, mas ele acerta. Ao subir esses degraus, eu preciso descobrir como estou procedendo este degrau. Ouça bem, ao subir este degrau, nós estamos falando de degraus, eu preciso descobrir como estou procedendo ou subindo estes degraus e ver quanto efeito da palavra em mim ela está mudando. Será que o meu ser está sendo mudado, transformado? E aqui nós temos então alguma coisa para refletir. À medida em que eu leio a palavra de Deus, bem-aventurados os humildes, os mansos, etc, etc, bem-aventurados os pacificadores, eu preciso parar e fazer um exame, não nos outros, em mim, e dizer: será que a palavra de Deus está fazendo efeito na minha vida? Porque não adianta você falar para a vida dos outros se a sua vida não muda. Não adianta. Eu preciso saber isto. Será que a palavra de Deus está me moldando? Será que a palavra de Deus está acertando as minhas áreas que precisam ser acertadas? Eu creio que nesses degraus, o encontro tem que ser com eu e você e Deus. Será que o meu proceder, o meu caminhar, eu estou tirando o óculos para poder enxergar melhor. Será que o meu proceder, o meu caminhar, ouça bem, ele está identificando que eu pertenço a Deus? Será que o meu andar, o meu agir, o meu falar, a maneira como eu trato meus irmãos, meus colegas, será que a palavra está aqui? Será que eu estou funcionando? Porque se você não estiver funcionando desta maneira, você precisa examinar. Tem que subir os degraus. Isto é uma tarefa muito séria, irmãos, e muito árdua. Você conviver com diferenças. Eu não sou igual a todo mundo, nem todo mundo é igual a mim, e eu procuro, e às vezes eu vejo pessoas tão intolerantes que é até difícil você falar, porque são intolerantes. Ouça bem o que eu vou dizer agora. Quantas vezes você está numa conversa com amigos, ou conversando, entra uma pessoa que azeda todo o assunto. Quantos já tiveram essa experiência? Levanta a mão em nome de Jesus. Tem pessoas que quando chega no ambiente azeda. Sabe o que é? Aí daqui a pouco falando, eu tenho que sair, ele fica sozinho, porque o nego sai fora e deixa ele. Porque é pessoa tão ruim, tão inconveniente, porque ele traz para dentro do ambiente os seus azedumes, ele traz para dentro do ambiente a sua falta de capacidade de convivência.
E muitos querem chegar no ambiente e convencer que ele é que está certo. Esse não é o pior, que é o que não sabe nada. Aprender a conviver, irmãos. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados pacificadores. E não é qualquer pessoa, não. Você vai descobrindo que é diferente. Eu tenho olhado algumas coisas. O pacificador é aquele que Deus usa como aquele que, eu estou dizendo aqui, encurtador de distância. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ver algumas coisas. Tiago, capítulo 3. Parece-me que eu estou falando muito alto, né, irmão? Mas pregador não consegue falar baixo, sabe por quê? Porque pregador está no sangue, é uma coisa do sangue da gente. Não que seja poderoso por gritar. Tiago, capítulo 3, verso 13, graças a Deus que eu estou conseguindo enxergar, e quanto mais longe, melhor, melhorei. Verso 13 diz assim, o que ele diz aí? Quem entre vós é sábio e inteligente, o que diz? Mostrem mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Olha aí que coisa fácil, né? Olha aí que coisa fácil. Se pelo contrário, tende em vós no coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. E ele disse no verso 15 o quê? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o quê? Terrena, meu Deus, animal e demoníaca. Meu pai, isso é brabo. Irmãos, isso é coisa séria. Isso é coisa séria, irmão. Isso é coisa séria. Vamos ler mais uma vez. Esta não é o quê? A sabedoria que desce do alto, não vem de Deus. Antes é o quê? Terrena, animal sem capacidade de raciocínio e demoníaca, que é o demônio que instiga. E ele diz: pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora diz no verso 17, vamos ler junto? A sabedoria, porém, lá do alto é o quê? Primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos e imparcial e sem fingimento. Não toma partido. Ele ajuda, mas não diz para você que está certo, você que está errado, ele não diz. Quando você chega, não, você que está certo, você tomou partido. Não é isso que a Bíblia diz. Você quer ver? O pacificador, ele tem um temperamento bem diferente. E eu tenho aqui um versículo muito interessante. Em Lucas capítulo 15, presta atenção, não precisa nem abrir, eu vou te explicar, você conhece o texto. A parábola do filho pródigo. Que exemplo de pacificador, não é verdade? O pai tinha 2 filhos, o mais novo, disse: papai, eu quero o que é meu. E não tinha direito, porque você só tem herança quando o seu pai e sua mãe morrem. E eu sei de alguns que fazem oração poderosa para o pai e a mãe morrer. Estou falando verdade. A oração para tirar o velho da sintonia, porque ele está querendo pegar o dinheiro. Isso é horrível, porque isso é um espírito, você sabia, né? Isso é um espírito. O que acontece? O filho diz: meu pai me dá o que é meu, vou embora, e foi embora. Mas o pior filho não é o que saiu, é o que ficou em casa. Que era inconformado, coração rancoroso. Aí quando o filho voltou, aí ele botou para fora os seus azedumes, viu lá como é que ele falou?
Como é que foi? Quando o filho voltou, o que está vendo? Não, seu pai matou um bezerro. Ah, peraí, papai nunca me deu nem um cabrito. O cara botou os azedumes para fora, né? Não é assim que acontece? O pai botou os azedumes para fora. Não, eu estou com força. Aí o pai chegou, meu filho, deixa eu falar um negócio com você. Você é bem burro, né? Não aprendeu nada. Tudo que eu tenho é seu. Você está aqui dentro de casa, mas você sempre se quis ser tratado como empregado. Você nunca quis viver como filho, porque tudo é seu. Se você me pedisse, eu tinha dado há muito tempo. Ele não conhecia o pai. Seria uma mensagem. Mas o importante é você ver o que o pai fez. O pai pacificando aquele filho que estava brabo para aceitar o seu irmão que estava na sarjeta e voltou. Isso é difícil, irmão. O pacificador é esse. O pai não chegou assim, seu irmão estava morto, você ainda vem para cá com ele? Não, o pai falou, meu filho, vem cá. Poxa vida, seu pai não tem nada aqui, nem sua mãe, tudo é de vocês. Sabe o que eu sou? O pai deve ter dito para ele assim, sabe o que eu sou de você? Eu sou seu empregado, porque eu trabalhei e adquiri tudo para vocês. Eu sou seu empregado, porque estou ralando para você ter herança. Mas o pai não faz isso. O pai entrou, esse seu filho estava numa situação, meu filho, faça isso, coitado. Graças a Deus que ele não morreu. Você já imaginou se seu irmão chegasse aqui num caixão todo quebrado? O pacificador é aquele que entra na brecha, bota água na fervura, né? Ele entra, não é assim, meu filho, não é assim. Quantas vezes você dentro da igreja vai conversar com uma pessoa e a pessoa começa a malhar o pastor, né? Malhar o outro irmão, né? Não, porque o irmão fulano, não é assim? Aí você, é verdade, é verdade, é verdade. Alô? Alô? Quantas vezes, meu irmão, isso acontece entre nós. Não, porque o irmão só quer me botar lá no estacionamento. Aí o outro diz, não, porque você merece mesmo ir ficar lá, porque você é chato demais. Mas o pacificador diz assim, meu irmão, que privilégio, né? Nós estamos tendo de um dia ficar aqui, do outro dia ficar no estacionamento, né? Do outro dia ficar ali fora. Isso é um privilégio. Aí você diz assim para ele, preso na cadeia não pode fazer o que você está fazendo, rapaz. Isso é dom, Deus tem nos dado graça. Esse é o pacificador, que faz com que a pessoa enxergue a sua própria incapacidade de viver de contenda. Verso 9, ele fala da qualificação, e aqui eu gostaria que os irmãos entendessem. Quando ele fala, se você acompanhar a leitura direito, que você sabe ler, verso 3 diz, bem-aventurados humildes, é a entrada. Bem-aventurados que choram, é a entrada. Bem-aventurados mansos, é a entrada. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, entrada. Bem-aventurado misericordioso, porque alcançarão misericórdia, entrada. Bem-aventurados limpos de coração, mudou, porque eles verão a Deus. E agora, se eu já consegui ver a Deus, me identifiquei com o Senhor, no verso 9, bem-aventurado os pacificadores. Só pode ser pacificador aquele que encontrou com Deus. Só é pacificador quem entrou na família, porque se não estiver na família, ele não é um pacificador. E aqui ele está tratando, serão chamados, o quê? Filhos de Deus são aqueles que vivem debaixo da obediência. Esses são os filhos. É os que vivem debaixo da obediência. Ali você vê que o contexto mudou. Então, por que Deus falou isso? Aqueles que entram na minha família, eles precisam aprender a pacificar as situações.
Aquele que entra na minha família tem que ter a minha natureza. Os que entram na minha família precisam expressar quem eu sou. Muito sério isso aqui. E a gente lê, não, vai passando, pisando, ainda vai pegar nos outros versículos 10, 11, 12, vai pegar diferente ainda. Eu estou procurando acompanhar isso muito de perto. Um coração em conflitos, ouça bem, é um coração dividido. Enquanto o coração não for limpo da natureza carnal, não é possível ser um pacificador. Por isso diz que entrou na família. Vou repetir para você. Um coração em conflito é um coração dividido. Pessoa que nem está na igreja, nem está no mundo. Ele entra na igreja, mas a igreja não entrou nele. Ele continua sendo a mesma pessoa. Esse vive em choque. Tem um coração cheio de choques. Ainda não teve a limpeza que precisa acontecer de uma maneira mais profunda. Portanto, essa natureza de Deus, ela precisa entrar na minha vida. Não é possível, portanto, ser um pacificador enquanto eu tenho a minha natureza carnal, terrena, em pleno fervor, fervendo. Porque só depois eu vou poder ser um pacificador. Gálatas 4. Só esta referência bíblica. Estou concluindo para você voltar para casa para tomar aquele café esperto. Alguns já vai até almoçar, graças a Deus, que tem comida na sua casa, né? Gálatas 4. Paulo escrevendo essa carta aqui aos Gálatas, no verso 12 ele diz assim: a perplexidade de Paulo, de quê? Sede qual eu sou, 4:12, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Meu Deus, tornei-me porventura vosso inimigo? Por vos dizer a verdade? Certamente que não. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Verso 18, leia comigo. É bom ser sempre zeloso pelo quê? E não apenas quando estou presente convosco. E aqui ele diz a sua dor. Meus filhos, por quem de novo sofro o quê? As dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava dizendo: se Cristo não for formado em vós, vocês nunca poderão ser uma pessoa cristã. Paulo está dizendo. Vocês nunca terão reflexo de pessoa cristã se Cristo não for formado. E aqui nós temos então para entendimento de que o Evangelho, à medida em que ele vai entrando na minha vida, na sua vida, ele vai te transformando, vai tirando você de você e vai fazendo mais você dele. À medida que o Evangelho entra, ele vai tirando mais de você para você ser mais de Deus.
Por isso Paulo diz: agora não mais vivo eu, mas o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque agora ele estava Cristo vivendo dentro dele. Portanto, irmãos, os pacificadores, esta natureza de ser um pacificador, ouça bem, se não houver transformação no nosso íntimo, você sempre vai começar a estranhar com pessoas que estão ao seu lado. Lembre-se, eu vou te terminar já. Lembre-se de uma coisa: sempre quem está perto de você é mais fraco do que você. Você está entendendo? Você não é forte. Quem está perto de você que é fraco. Mas o que é que Jesus disse? Levai a carga uns dos outros. Ajudai os que são mais fracos. A pessoa às vezes não tem culpa de não ter a sua capacidade. Então você que tem a capacidade maior, você tem que ser aquela pessoa que é capaz de ajudar a caminhar. A gente aqui na igreja, como pastor, sofre umas coisas, e você vê que a pessoa está falando de uma maneira irracional, como quase que querendo exigir que a gente tem que fazer certas coisas. Eu não sou empregado. O dia que você entender que pastor, diácono não é seu empregado, nem os empregados da igreja é seu empregado, você vai viver melhor, porque todos nós somos servos. Espírito Santo, não ouvir? Todos nós somos servos. O dono é Ele. Ele que é o dono. E que bom que Ele é o dono, né, irmão? Eu acho que já chega. Eu tenho mais 3 itens, mas não dá tempo. Os filhos de Deus precisam ser e ter a imagem do Senhor. Mas como isso é possível? Ter esta natureza de Cristo. É possível, irmão, ver aqui, como Paulo, né? Nosso grande exemplo. Ele disse tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Paulo disse que podia nos ajudar e nos ajuda. E eu procuro ler e ouvir o que Paulo está dizendo e sentindo. Meu conselho aqui para os irmãos, para completar, tenho aqui algumas coisas, não posso completar. Meu conselho, irmãos, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Me ouviu bem? Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Que às vezes a pessoa, em vez de ajudar, bota fogo na fogueira. Como diz, bota água no feijão que chegou mais um. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que é chegado a uma discussão. Ele adora discutir. Não sou covarde, não sou bobo nem medroso, mas eu não gosto de discutir. Sabe por que eu não gosto de discutir? Porque eu venço. Porque nada pode enfrentar, o mundo não pode enfrentar a verdade. Portanto, discutir é um sinal de menor. Ajude, como cristão. Ah, mas a irmã está dizendo que a irmã fulana fez isso assim. Você diz, minha irmã, ela é mais fraca do que você. Vamos fazer uma oração por ela? Ah, mas porque a minha vizinha Ore por ela, meu filho. Não joga pedra nela, não.
Senão você vai matar a pobrezinha. Não dá tempo nem dela ser salva. Que a paz de Cristo inunde o seu coração. Que o Espírito Santo domine a sua vida da cabeça aos pés. Que todo o seu ser seja inundado pela presença do Senhor Jesus. E que não haja espaço na sua vida para o diabo entrar. Seja todo ele ocupado pela presença do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.